Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Certa noite, eu estava voltando para casa pelo campo na zona rural e tinha 3 outros amigos meus no veículo comigo. Estávamos totalmente sóbrios, acho que isso importa, e estávamos a cerca de 30 quilômetros da cidade, em uma estrada municipal no meio do nada. Eram 11h30 da noite. Tarde o suficiente para que realmente não houvesse nenhum outro tráfego na estrada, mas não tão tarde a ponto de ser meio da noite ou algo assim. Eu estava no banco de trás do passageiro olhando pelas janelas para um campo escuro de fazendeiro que tinha uma linha de árvores paralela à estrada. De repente, logo atrás daquela linha de árvores, fica a cerca de 100 metros de nós, vejo luzes azuis piscando atrás da linha de árvores e me viro para meu amigo que está dirigindo e digo para ele diminuir a velocidade. Paramos no acostamento da estrada e olhamos para a linha das árvores. Neste ponto, as luzes estão diretamente perpendiculares à nossa posição na estrada, mas estavam atrás da linha das árvores. No começo, estou pensando que é como uma subestação elétrica explodindo ou algo assim, mas então as luzes azuis mudam e começam a piscar em todos os tipos de cores diferentes, tornando-se cada vez mais rítmicas e brilhantes, lançando raios divinos através da poeira acima dos topos das árvores. Neste ponto, eu tinha saído do carro e estava observando enquanto os raios divinos começavam a descer até o nível dos olhos. O que quer que estivesse atrás da linha das árvores, subia em direção ao topo das árvores. Meu amigo começa a gritar para irmos e pulamos de volta no veículo, e ele sai correndo como um morcego saído do inferno, voando pela estrada. As luzes continuaram a subir até ficarem perfeitamente niveladas com as copas das árvores, e o que quer que estivesse do outro lado começou a perseguir o carro, ficando fora de vista atrás do outro lado da linha das árvores. Meu amigo colocou o carro em mais de 90 km por hora. Era um carro de família e não muito rápido. E a coisa se manteve perfeitamente ao nosso lado durante quase todo o caminho de volta à cidade, e depois piscou pouco antes de chegarmos lá. Conversamos sobre isso por cerca de 1 hora em um posto de gasolina nos arredores da cidade, e então decidimos que queríamos voltar e ver se conseguiríamos encontrar o que quer que havíamos visto. Mas desta vez pegamos estradas de terra paralelas. Estrada, então estaríamos do outro lado da linha das árvores. Quando voltamos para lá, vimos caminhões de bombeiros por todo lado dirigindo lentamente com holofotes apontados para os campos, procurando por alguma coisa. Eles estavam vasculhando uma grande área cobrindo cerca de 5 quilômetros. Liguei para o corpo de bombeiros para perguntar sobre isso no dia seguinte. E eles disseram que haviam recebido relatos de luzes ou incêndios de várias pessoas em uma grande área, mas não conseguiram encontrar nada. Até hoje não tenho ideia do que vimos. Aconteceu há 7 anos na praia. Eu, meu irmão, meu primo e a garota com quem eu estava naquela época, estávamos dando um passeio noturno pela praia como costumamos fazer, para ver as estrelas. Ter muito pouca poluição luminosa nos limites do continente proporciona-nos uma vista espetacular, muito mais impressionante do que qualquer outra que poderíamos encontrar perto de onde vivemos. Tínhamos encontrado um local agradável, protegido por pedras, para sentar e apreciar a vista, quando meu primo e eu avistamos algo perto do horizonte. Era uma luz brilhante, nada mais, piscando em intervalos regulares. Meu primo e eu debatemos o que era por 1 ou 2 minutos. Achei que poderia ser um farol, porque estava sobre terra. Depois de examinar as luzes circundantes de edifícios, etc., deduzimos que estava muito alto no céu para ser um farol. A ideia de que era um avião também passou pela nossa cabeça, mas estava parado. Não havia nenhum ruído vindo dele, embora talvez não tenhamos conseguido ouvi-lo a vários quilômetros de distância. Não discutimos isso por muito tempo, afinal não era tão interessante. Não havia nada que dissesse que não era algo comum. Então eu e meu primo voltamos para conversar com meu irmão e minha namorada, que estava conversando a alguns metros de distância. E agora a parte que não consigo explicar. Quando estávamos no meio de algumas de nossas brincadeiras regulares, os 3 congelaram com as mandíbulas no chão, olhando para trás e para cima. Ao mesmo tempo, notei que minhas costas ficaram instantaneamente mais quentes.
Virando-se para seguir seu olhar atordoado, eu olhei para cima. Atrás de onde eu estava, a quase 30 metros de altura, pendia um orbe luminoso, suspenso silenciosamente no ar. Pessoas com menos capacidade de observação poderiam simplesmente descrevê-lo como uma luz no céu. Mas estou aqui para lhe dizer que foi infinitamente mais interessante do que isso. Não era uma luz comum. Aposto que quase qualquer pessoa com idade suficiente para saber a diferença é capaz de dizer que tipo de luz está sendo emitida por qualquer dispositivo ou fenômeno natural. Mesmo quando não estamos olhando diretamente para a luz, a maioria de nós seria capaz de discernir a diferença entre a luz emitida por uma lâmpada incandescente, uma lâmpada halógena, um LED, um laser, um aparelho de TV, o sol, a lua, o fogo. Esta luz tinha uma qualidade que nunca vi antes ou depois nesta vida. Mais uma vez, com ênfase, esta luz não foi igual a nada que já testemunhei na Terra antes ou desde que. Estava incrivelmente claro, mas não fazia mal olhar diretamente para ele, mesmo sendo noite. Era azulado e emitia uma energia que eu podia sentir em meu rosto, semelhante aos raios do sol. Parecia líquido, quase vivo, muito parecido com bioluminescência. Ao olhar para isso, qualquer um de vocês que estivesse lendo isso, não importa o quão cético fosse, teria ficado em silêncio. Nós quatro certamente estávamos, em silêncio enquanto este objeto estava suspenso acima de nós. E ficamos boquiabertos. Finalmente, na minha excitação e confusão, levantei um dedo e apontei para esta esfera de luz, dizendo: "O que é isso?" Pelo menos meia dúzia de vezes. Como na deixa, esse objeto fez algo ainda mais difícil de descrever. Simplificando, seria dizer que desapareceu, mas isso seria ridículo, considerando a forma como conseguiu este ato. Moveu-se silenciosamente em linha reta em nossa direção e acima de nossas cabeças, enquanto desaparecia da existência. Não foi tão simples como simplesmente desaparecer como um interruptor na luz da cozinha. Ele envolveu a escuridão do espaço em torno de si enquanto se movia e se tornou uma sombra, onde antes era uma luz. Imagine pegar uma lâmpada acesa e arrastá-la pela superfície de uma poça de tinta preta, submergindo-a lentamente o tempo todo. Essa é a melhor maneira que posso descrever. Ele passou para outra dimensão? Quem sabe o seu palpite é tão bom quanto o meu. Só estou contando o que vi. Depois de ter sido completamente eliminado, ele deu uma volta e disparou incrivelmente rápido por toda a baía, onde continuou a piscar em intervalos regulares. Sentamos e assistimos por um tempo, agora sabendo com certeza que era algo extraordinário. Eventualmente havia dois. Um piscava, depois o outro apagava. Esse espetáculo durou a noite toda. Adormeço olhando pela janela. Eles nunca mais chegaram tão perto, e nos anos em que voltamos para a praia, nunca mais vimos nada parecido. Cada vez que volto, espero e rezo para testemunhar isso novamente, prometendo a mim mesmo que tentarei me comunicar em vez de ficar completamente pasmo. Ficou claro para mim, e para todos nós presentes, que era algo que estava sob controle inteligente. Não era muito grande, mas era grande o suficiente para caber pelo menos uma pessoa.